Senhoras e senhores, estamos aqui no Muito Risco, Pouco Ego, neste podcast onde a gente abre a nossa mente, sempre com a sabedoria. Ele não é um rabino, ele não tem kippah, mas ele traz palavras do Talmud pra cá. Venha pra cá, tio Rico. Fala, Zuki, tudo bem? Enorme prazer em fazer mais um podcast. E hoje tá especial, não é qualquer um. Não é qualquer um e eu tô empolgadaço porque você tá trazendo agora, tá elevando o nível aqui. Antes da gente apresentar o homem, a lenda, cara que, tem amigo em comum pra cacete, você quer fazer uma pequena introdução de quem vai participar do podcast com a gente ou não? Olha, melhor do que ninguém é ele mesmo. E fala aí, a palavra é do Paulo Umberg, grande amigo. Então temos aqui a presença do cara, meu... Paulito, você emprestou sua sexta-feira só aqui para fazer uma apresentação bonita. Ele é simplesmente um dos pioneiros no cenário da internet no Brasil. Em 1995, o cara fundou o clássico Shoptime, que eu adorava. O Ciro Bottini, era ele? Ou um homem loiro do Shoptime? Que você me corrija depois. E é um cara de e-commerce do Brasil. E tem uma longa história, vírgula, Jovem Pan, amigo de Tuts e Calainho. Paulo, obrigado, e eu te pergunto, por que você veio parar aqui? Por que você aceitou estar aqui com a gente? Pô, tio Rico é uma lenda, é bom trocar informação com quem sabe mais que a gente. Tio Rico é a lenda do mercado financeiro, então vim aqui aprender. Eu venho de tecnologia que é o trend aí dos últimos anos, mas sempre é bom aprender com quem sabe mais que a gente. Olha, eu vou fazer um adendo, Umberg. Se a gente pensar 20 anos atrás, ano 2000, você já estava no mercado há 5, 6 anos de tecnologia. É um negócio impressionante, o tempo voa. E muita gente se dá conta que a tecnologia é fundamental agora, coisa de 2, 3, 5 anos atrás. Você está há 25 anos no mercado, isso que é impressionante. É impressionante que mudou muito, né? Tio, é que eu brinco que a gente ia captar dinheiro com esses grandes empresários brasileiros, assim, por fases, né? Então, 2000 todo mundo queria falar com a gente, parecia que a gente tinha, assim, na época, assim, o ícone nacional era a Xuxa, então parecia assim que a gente era a Xuxa do mundo, e bater papo. Porra, vem aqui no meu escritório, vamos conversar, caralho. Agora, passou 2005, ninguém queria nem atender telefone, 2004, tudo uma tragédia. Então, meu, 2008, deixa eu só... Começou essa história, mas vamos contar a tua história assim, agora a gente gosta de cronologia, que a gente busca muito isso. 94, mais ou menos, né, que você teve uma história antes, lojas americanas, né, você foi o cara que começou com essa venda à distância. Eu achei legal pra cacete, comecei a ver a tua história aí, e óbvio, fundador do Shoptime, mas é bem parecido, se a gente conseguir fazer uma analogia, com a dificuldade que você tinha para implementar, né, internet, o e-commerce, o varejo, que você começou com a venda, era a televisão, né, que fazia a venda no Shoptime, e um pouco antes você foi o cara que implementou tudo isso aqui no Brasil, né, cara? Era outra realidade, né, Zuki? Porque em 94, quando a gente começou, a loja americana, o presidente na época era uma pessoa chamada José Paulo Amaral. Ele me chamou e falou assim, olha, nós vamos ser sócio numa companhia, me deu uma mesa lá e falou, aqui começa uma firma. Tudo, papel em branco e caneta e pau na máquina. E aí a gente começou a desenhar o que seria uma venda à distância, olhamos lá fora, o que tinha era venda pela televisão, a internet no Brasil é de 95, só para as pessoas lembrarem, né? E montamos o Shoptime, enfim, construímos o Shoptime do zero, contratamos Ciro Bottini lá na época que você falou, ele não tinha nenhuma plástica naquele dia, naquela época, zero. Faz tempo então, hein? E nem aquele cabelo do Gugu, né? Não, aquilo foi tudo vindo com o tempo, experiência. E aí, em termos só de cronologia rápida, todas as dificuldades era para vender pelo telefone, vocês lembram na época a dificuldade que era ter uma linha telefônica, né? É verdade, você declarava no imposto de renda a linha. Exatamente, então não tinha, a gente precisava, sei lá, de 30, 50 linhas telefônicas e não existia isso, né? Então aí montamos o negócio, tivemos todas as dificuldades, etc. E fomos evoluindo com o Shoptime. Então esse é capítulo 1, vamos dizer assim. Você ia falar uma coisa?
Não, eu acho animal. Eu gosto de contextualizar isso daí, porque, pô, quem não. É uma referência, né? Tem o Apolinário, tem você, tem esses caras que, fundaram essa venda pela televisão, porque todo o acesso era pela televisão. E tem uma experiência legal que a gente vai chegar agora no TR, que vocês vão. A gente vai batendo bola aqui. Mas você foi um cara que viajou muito para os Estados Unidos também, né? Lá você conseguiu beber muito, porque as empresas, de certa forma, te convidavam para ver o que era de inovação, tecnologia. Você vendia pra cacete. Então, isso aí foi um ouro, né? Você ter essa possibilidade também, né? Não, foi muito bacana, porque eu acabei conhecendo esses empreendedores todos americanos começando, né? Então, eles estavam no começo da vida deles e eles olhavam o Brasil para fora, assim como um negócio gigante, e falavam, pô, tenho aqui um negócio de provedor de acesso. Você não quer ser meu representante lá no Brasil? O cara da American Online na época. Não quer ser representante, o cara que chama Steve Case, que é um cara que é um dos fundadores da American Online. E eu falei, pô, aí eu trazia para a loja americana, lá para perto, alguém quer fazer provedor de acesso no Brasil? E aí acabou indo para o Mandic, que é um outro cara, que é um outro ícone de internet. Ele já vinha com provedor, ele acabou estando perto aí desse papo de América Online no Brasil na época. Então, enfim, tem história que não acaba mais. E outra coisa, Berg, só para não te cortar, você consegue juntar no teu perfil duas coisas que é difícil de encontrar. Primeiro é o empreendedor, o cara que põe na reta, o cara que toma risco. E segundo, num setor que não existia. Então é duplamente um risco que para você realmente botar a mão na massa precisa ter vontade. É uma história que dificilmente a gente vê por aí a rodo. Não tem. Tem que ter cabeça boa, projeto e muita resiliência. Concordo. Você imagina, Tibico, que quando eu estava, enfim, Shoptime foi capítulo 1, e aí tem histórias divertidas, assim, teve uma, Zuki, que a gente achou que devia trazer um sócio estrangeiro, né? E aí a gente pegou um avião aqui, foi lá para os Estados Unidos, fomos visitar o cara da QVC, que é aquela QVC. Quando você vai em hotel, essas coisas, tem lá, fica passando na televisão 24 horas o nego vendendo. E fomos conhecer o cara lá. E aí, pô, chegamos lá, era como se fosse a Jovem Pan lá, o estúdio da Panflix lá, e 24 horas vendendo, né? Então o cara era um estúdio que girava, e aí hora ele vendia coisa para casa, hora ele vendia joia, hora ele vendia eletrônico. E a gente saiu maravilhado, né? E o americano olhou pra gente e falou, porra, mas quantos assinantes de cabo tem no Brasil, né? Porque o Shoptime era via cabo e satélite. E no Brasil devia ter uns 100 mil assinantes, né? A gente falou, porra, tem 200 mil assinantes. Já aumentou, dobrou logo, falou, olha. Aí ele falou pra gente, olha, antes de ter 5 milhões de lares, não monta que vocês vão quebrar a cara. A gente falou, porra, saímos de lá falando, você é americano, não entende nada, bunda mole. No Brasil a gente é bom pra cacete. Mesmo dobrando o número, tava muito abaixo. Ele tinha toda a razão, a gente montou e foi um flop no primeiro momento. Mas daí, como o brasileiro se vira, a gente fez 200 coisas para dar certo e o canal Shoptime tá aí até hoje e fatura muito. É a frase que a gente usa muito aqui, né, tio? É a tolerância ao fracasso. Isso daí é o que mais move e faz a gente dar a volta. É um mantra que a gente repete aqui. Exatamente. Legal ver que você deu uma ferrada aqui. Agora, tio, vamos falar com você aqui, porque a gente quer saber também sobre inovação, né? A gente viu que o pessoal, né, próprio o Marcel Teles, que você conhece muito bem, Eli Horn, que adora da comunidade, o pessoal tem assistido bastante, assim, né, de plateia, o evento que teve do Brasil é de Silicon Valley. Eu queria saber de você, se você também respira inovação e se você está mergulhando nesse mundo, depois a gente recebeu o cônsul de Israel, se você bebe dessa água, está indo para lá, porque Israel também é um lugar. Como é que está você com a tecnologia? Olha, queria deixar claro que a parte de Venture Capital, que é onde você fareja oportunidade, quem tá fora tá deixando de caçar peixe grande. Tem muito peixe por aí, mas tem que estar na água para pegar os grandes. Então quem não tá olhando, tá dormindo. A gente olha muito alguns polos de tecnologia. A gente trouxe, como você disse, o cônsul de Israel. Israel é um polo que a gente olha bastante, tem uma facilidade de fazer negócio grande. Né, existe um incentivo por questões regionais, a gente vê que Israel é bastante forte nesse ponto e não dá para ficar de lado. O Silicon Valley também, embora
esteja num superaquecimento aí nos últimos anos, a gente não pode deixar de olhar, né? Então, porra, eu até postei uma foto do Marcel Telles, o filho dele, tem uma VC, uma Venture Capital, com o cara que trabalhou com o Luciano Huck. Então a gente sempre olha gente boa. Aí, porra, o Telles me ligou e falou: meu filho tem um negócio aqui, você não quer botar uma grana? A gente bota, não só por consideração que eu tenho por ele, mas pela capacidade. Então tem muita gente fora, e não adianta você acompanhar essas transformações de longe, você tem que estar pulsando na empresa, você tem que estar de perto, farejando, todo dia acordando cedo e vendo se o negócio está funcionando, né? Então não dá para deixar de fora. Até um negócio que eu queria comentar, o Barbará, que está fazendo o curso em Stanford, eu não aguento, ele me liga toda hora, falando: pô, tem um moleque que tem uma ideia aqui, tem outro moleque que eu conversei, tem um americano, tem um chinês. E vou te falar, eu adoro quando isso acontece. Você tem que ter isso de forma recorrente, que as oportunidades passam e muitas vezes ela não volta. Eu queria deixar claro que a parte de Venture Capital, que são essas empresas que trazem evoluções, inovações, é um negócio que para mim brilha os olhos. Muitas vezes, historicamente, se a gente botar no papel, crises globais como essa que a gente está vivendo agora, a Venture Capital ela se destaca. A correlação com a queda do PIB normal, de varejo, de consumo, de taxa de juros, muitas vezes essas empresas trazem uma tecnologia tão avançada, disruptiva, que ela cria um caminho novo. Então a correlação das atitudes, dos conceitos, das venture capitals, muitas vezes são oportunidades que dificilmente vocês vão enxergar em momentos de calmaria. Então, agora, óbvio, a gente vai ver o PIB global afundando, dos mercados emergentes mais ainda, Brasil, ladeira abaixo, 5, 6, 7, tem nego falando em 10. Então, quer dizer, você tem que caçar coisa boa que pode ser um porto seguro para investimento. Então, se a gente parar para ver, a Nasdaq, né, nos Estados Unidos, concentra um número grande de empresas de tecnologia, você já consegue ver uma evolução, uma capacidade de retomar os valores em termos de valor de empresa muito mais rápido com o S&P, porra. Então, você tem que ter capital barato. Quando você tem um juro menor, você precisa atrair coisa boa, você precisa ir atrás de coisa boa, senão o teu dinheiro passa um ano rendendo 2%, 1% ou juro negativo. Então esse momento de crise, de pandemia, onde está todo mundo chorando, cria um canal bom para a gente farejar oportunidade. E tem muita gente boa no Brasil também, no mundo, muito mais ainda, fazendo coisa boa. O que move, o que oxigena o mundo é essa molecada querendo fazer coisa nova. E oportunidade sempre tem. Olá, Paulito, o cara tá dando aula já aqui, né, meu? Legal pra caramba a visão dele. Não, sabe você é um tudo, desbravador. Não, eu quero que você complemente, porque tem tudo a ver com a relação sua, né, cara? Do seu processo também é muito relacionado ao que ele falou. É exatamente isso, Zuki. O tio Rico sabe tudo aí, tá dando aula para variar. O PIB de tecnologia, o PIB digital, que a gente chama, é completamente não correlacionado com a economia real. Se você pegar, por exemplo, as grandes crises, saíram cada baita empresa. Pega 2008, que teve uma crise enorme, e saiu Uber, saiu Airbnb, WhatsApp. Então, assim, são empresas que vão surgindo da crise de mudança do comportamento das pessoas, saem novas empresas, e aí o mercado depois corre atrás. Então, tem isso que eu acho incrível. As empresas... Pode complementar, as empresas... Não, as empresas, você pegar empresas, a Nasdaq em si já voltou tudo. Então, assim, ela tomou um tombo, hoje ela já está quase lá ou lá da queda, entendeu? Então, assim, é uma outra dinâmica e o mercado está atento, o mercado investidor está atento. Eu acho incrível. E agora que você citou muito bem para a empresa de tecnologia, como Uber, o cacete, a gente vê nessa dificuldade, infelizmente, com a pandemia. Mas, cara, a mudança de cultura é esse novo mundo que a gente está percebendo, né? QR Code pra cacete na China, vindo para cá, as empresas, a gente vai ter que se readequar.
que você já está bebendo lá de fora para trazer para cá? Qual que é a tua visão aqui? Como você citou, a gente está vendo que mudou a forma de comprar, de consumo, estamos pedindo rápido pra cacete. O que você vê de lá para cá e a gente consegue colocar esse panorama? O mundo por exemplo, de saúde todo tá super bombado, né? Tudo que é startup de saúde no mundo inteiro recebendo aportes aí no meio dessa pandemia, porque é uma molecada, às vezes não é, quando a gente fala molecada, é molecada de espírito, né? Mas é gente que tem espírito desbravador, então empresas que estão revolucionando em formas de criar novos respiradores, novas drogas que eu digo de saúde, né? Todo esse mundo de saúde está bombando. Então, assim, tudo de telemedicina, enfim, tudo isso ao redor do mundo de saúde. Telemedicina era proibido no Brasil. De repente, no meio da pandemia, aprovaram que pudesse se consultar o cara à distância. Então, receituário, você tinha que ter a receita escrita, agora já pode ser a receita digital. Então, tem uma série de novidades que vão mudar o jeito que as pessoas fazem as coisas. Então, saúde é um setor maravilhoso. Toda a parte de agro, acho que o Brasil tem um mega potencial de agro, né? É o maior produtor de agro do mundo, né? Então, assim, ele tem como fazer crescimentos grandes e deve ter tecnologias, tem empresas boas brasileiras criando revoluções com tecnologia no modo de plantar, de cuidar, de fazer as coisas. Então, assim, incrível. Eu acho que assim, tem muita novidade, agro, saúde, coisas que não estão no radar, não é o patinete, entendeu? É o agro. Não é o Faria Lima. Como chama a raça do seu cachorro, que ele latiu maravilhoso? Ele deu uma concentrada aqui pra gente. Ele é nosso como é que chama? Não é nosso... Esqueci a palavra aqui, mas ele lembra o cachorro do Iggy? Que o Iggy tinha um cachorro lá, né? Sim! Ele aparece aqui em destaque, aqui. Como ele chama, pra gente dar os créditos aqui pra ele também. Porque o mais legal é fazer... Como é que é? Sky. Um beijo pro Sky. Não é vamos lá. Agora, Humberto, que aqui é bem orgânico, você já viu qual o papo. Deixa eu te fazer um ponto. Você comentou um negócio interessante. O Brasil, ele tem um ponto que pesa bastante na maneira de fazer negócio, que é a burocracia. E as empresas, os investidores se viram forçados, impulsionados a tomar decisões que antes estavam a 2 por hora. Que é o que você falou, receituário, que é o cara que concentrava tudo no cartório, é o cara que tem que assinar para receber a documentação. Isso é um custo de transporte, um custo de tempo, de energia, que o Brasil estava muito atrás. Estamos longe ainda, mas você acaba impulsionando, fazendo com que as empresas tenham uma visão mais digital, mais fácil. Estamos longe de estar no ideal, mas isso dá um start de quanto que as empresas têm que se adequar para chegar a um patamar minimamente interessante para fazer negócio. É isso, mas e tem mais, né, tio Rico? Eu acho que o Brasil, como a gente assiste lá da geral, vamos dizer assim, o jogo, a gente não está nem no camarote. É verdade. A gente assiste da geral, a gente dá a gente faz salto triplo, né? Então, já vê o que dá certo, o que dá errado lá fora e tenta trazer para cá, né? Exato. Então, muito bom. Os empreendedores brasileiros todos, a molecada toda aqui, olha e traz ideias, melhora, incrementa as ideias. Então, acho que a gente, infelizmente ainda, a gente não pôs no mindset de governo, vamos dizer assim, de apoiar como Israel de forma maciça a tecnologia. É verdade. Acho que o Brasil tem esse espaço e se as pessoas acreditassem, a gente iria um pouquinho mais rápido, com menos burocracia e mais, um mercado mais solto para que o mercado de tecnologia pudesse andar. Não sei se vocês lembram, no passado, a Amazon, quando nasceu, o governo americano deu muita corda para a Amazon crescer. Uhum. Né? Não cobrava imposto, ela não pagava imposto, você comprava correio. Imposto. Né? Então, é verdade. O governo o governo americano, diferente um pouco do brasileiro, ele deixa a bagunça acontecer, né? Faz o faroeste e depois chama o xerife, né? A gente tem mania de chamar o xerife antes de começar a bagunça. Mas enfim, sensacional, cara. ritmo.
Gostei. A gente chama o xerife, a gente vai começar a bagunça e a gente vai vendo essa burocracia, como vocês falaram. Agora, só voltando no ponto, OTR, que eu queria falar aqui, de novas tecnologias, né? Eu queria falar de inteligência artificial, aí que é um papo que você gosta pra cacete. A gente tá falando de telemedicina e o que a gente vê agora, uma das coisas que a gente tem que agradecer mesmo com a pandemia, é que eu tava lendo muito sobre a relação da inteligência artificial com a medicina, que é o seguinte, não é que vai ter um robô, é um sistema. Então, você tem um diagnóstico aqui em São Paulo, ou em Nova York, ou no Afeganistão, esse sistema traqueia e consegue dar um diagnóstico mais assertivo. E aí, cada vez com esse avanço tecnológico, a gente vai conseguir ter uma cura mais rápida. Então, tem uma coisa muito bacana. Complementando sobre isso, eu queria perguntar para o tio se ele já está vendo mais esses fundos que tem, né, de tecnologia com inteligência artificial. Tem te chamado a atenção isso? Olha, de forma total. A empresa, eu converso com alguns empresários de setores mais tradicionais e converso com muita gente do setor, obviamente, de tecnologia, como o Paulo, e eu vejo o seguinte, muita gente fala, pô, eu não estou no setor de tecnologia ou não é o meu setor. O meu setor é vender roupa, é produção têxtil, é entrega de qualquer coisa, entrega de água. Esses caras, hoje é difícil você não estar inserido em momentos de tecnologia, em oportunidades de tecnologia. O cara que diz que não está inserido, ele não sabe que ele está. Ou ele vai morrer logo cedo, a empresa vai deixar de existir, ele vai perder competitividade absurdamente, ou o cara sabe que existe e tenta adequar ao melhor sistema. Mas não existe o cara mais, está tendo uma fusão, não tem mais distinção entre a empresa de tecnologia e as mais tradicionais. Então esse cara que conseguir aproveitar esse momento de subida e cada vez mais a gente entende que não tem volta. Não tem volta. O que você vai fazer? Vai parar de usar a internet? Se cortar o cara que entrega o remédio na sua casa? Não existe mais. É um caminho sem volta e isso é bom. Então essa distinção ela está cada vez menor. Está cada vez mais nítido essa fusão entre os setores mais industriais e a necessidade de fazer uma reforma, digamos assim, numa empresa que ainda não está inserida nesse tipo de tecnologia. Então a gente consegue ver, antigamente, o Moreira Salles, que era extremamente brother do Rockefeller, os caras do setor de petróleo, há uns 6, 7 anos atrás, a The Economist lançou uma revista com a capa que era uma extração de petróleo escrito Google em cima. Que quer dizer aquilo? Que hoje o petróleo do passado, que era o cara que realmente mandava em todo o setor industrial, que o petróleo cada vez menos é o carro-chefe, mas no passado era muito, hoje mudou de mão. Hoje você tem dados que são extraídos de forma remota, o cara está no Instagram, onde ele entra, o que ele compra. Isso são dados de milhões e milhões e bilhões de pessoas. Então, o grande desafio é você ter uma tecnologia capaz de ler corretamente essas informações. Né? Então, Artificial Intelligence, isso hoje em dia é essencial, você ter máquinas com leituras corretas, capazes de distinguir quem que é o cara que compra o produto na Shoptime, quem que é o cara que não compra, qual que é o poder financeiro desses caras. Então, se a gente, para colocar embasamento, números, né, 80% dos dados hoje em dia que são coletados desses usos de internet, eles não são estruturados. O que quer dizer isso? O cara não aproveita esse dado. Ou por conta de falta de tecnologia para ler corretamente, direcionar o produto para um setor, para um grupo de pessoas, ou por falta de qualquer outra coisa que gera essa falha na leitura. Então, para você ler esses bilhões de dados, que cada ser humano que entra aqui no Instagram ou tem acesso à internet, ele gera milhões de dados diariamente. Você não sabe, mas quando você clica que você aceita lá as coisas da Apple, da Samsung, você está dando informação para os caras. Então, para você ler isso, você tem que ter inteligência artificial, não tem como. E cada vez mais a gente enxerga esse movimento. Uma outra coisa que eu ia falar,
Dado hoje, você joga no Google, quem tem acesso ao Google tem informação de absolutamente tudo, você tem base de dados. Agora, como você usa essa informação é o grande valor. Porque informação todo mundo tem. Se você compra o celular de... E essa é a guerra, né? Ô, Paulito, até vou complementar, porque, cara, a gente sabe o quanto que tem o valor disso. Uma empresa de cartão de crédito te traqueia e vai vender lá para um plano de saúde a hora que você vai comprar remédio e sabe o tempo que você vai viver. E você for um cara que sabe mapear muito bem isso, como um consumidor, ou para o varejo, ou para o e-commerce, por que os caras estão fazendo aqui? A gente está distribuindo todo o nosso CPF aqui para o cara gerenciar como quer. Pode ser com fake news, pode ser com política, tecnologia, como o tio está falando. Essa eu acho que é a próxima guerra, né? Essa é a guerra de dados, né? O que você acha, Paulinho? Não, é exatamente isso. Você pega, eu fui para a China agora, antes do vírus aí, graças a Deus, e conversando com o chinês ele tem uma visão diferente do resto do mundo em relação a dados, né? Porque o consumidor fala assim, eu tenho prazer em trocar o dado, eu dou o dado para a empresa, porque a empresa vai me tratar melhor. A gente fica com medo, às vezes, fala assim, pô, eu vou dar o dado e o cara vai pegar meu nome, Lá na China, não. O cara pega e fala o seguinte, eu tenho prazer porque a empresa vai me dar de volta. Eu sabendo mais disso, vai me oferecer coisa que me interessa... Sim, só desculpa, mas lá também o cara pega, estão já hackeando, tem uma parte facial, os caras estão pegando, o governo controla tudo também lá, né? É complicado também, né? Nem tá preocupado porque tudo. É uma parte cultural. Uma coisa interessante de falar, depois joga no Netflix um documentário chamado Cambridge Analytica, que é sobre a empresa que fez todo o mapeamento de eleição de alguns governos. Então, principalmente do Trump, você vê Isso, do Trump. O Trump acusa a Rússia. É uma polêmica gigante disso daí, inclusive do Brasil, né? Se os filhos do Bolsonaro não foram atrás, tem até não sei se é mito isso daí, mas tem até essa história. Então, o ponto é o seguinte, isso você enxerga o poder que tem você estar imerso num sistema de inteligência artificial. E os países que mais estão atrasados, o Brasil é um país continental, não é segredo para ninguém, mas o país que ainda tem uma certa deficiência, várias deficiências, como o Brasil, em todos os setores, principalmente onde o governo deveria ser mais assertivo, de infraestrutura, de saneamento, de informação, de saúde, de tudo, é onde você tem grandes oportunidades. Então, às vezes, o moleque está aqui, vou para os Estados Unidos e vou ficar lá, vai, estuda, mas volta, porque você tem um mar de oportunidade aqui que dificilmente você vai ter em outro país. Eu acho que o papo tá elevado, viu, aqui, mas daqui a pouco eu quero descontrair, porque eu quero tomar um vinho com vocês aqui nessa bela sexta-feira. Vocês vai tomar banho, né, também. Tá aqui, ó, tô queimando o cérebro, só aprendendo com vocês. Sabe o que eu queria falar com o Paulo e junto com o Terry? Eu acho que essa é uma questão legal. Overselling, cara, eu vi que as pessoas sabem empacotar muito bem, sabem vender o foguete, sabem vender para a lua, mas às vezes não tem o foguete. Isso está acontecendo pra cacete aqui, que é o pessoal que está captando em cima de valuation, né? Adoram falar sobre isso. É estratosférico, né? O cara quer queimar rio de dinheiro para atingir uma lucratividade, tem essas startups, o cara vende uma puta ideia, só que ela vai lucrar lá daqui 3 anos, e aí você fica empurrando dinheiro e queimando. Obviamente, algumas são unicórnios, outras não. O que você acha desse movimento? Como que você acha que a gente também tem que ficar um pouco esperto com isso? Assim, minha opinião aqui do lado investidor é que, de fato, essas startups têm algumas que entram nesse mundo de valuation maluco, né? Captam e gastam... Primeiro, tomam decisões de produto pronto, que eu chamo, versus ainda não ter o produto pronto. Então, uma coisa é você falar do Google, que o Google tem um escritório maravilhoso, que tem escorregador, mesa de ping-pong, mas ele tem bilhões de lucro. Agora, pega a startup aqui, ele capta o dinheiro, o primeiro negócio que ele faz é monta aquele escritório maravilhoso com escorregador, mesa de ping-pong e tudo mais. Que nem o Whisper. Puff pra cacete. Então, assim, ele queima o dinheiro do investidor para deixar um ambiente descontraído, porque senão a molecada não topa trabalhar, etc. Então, essa resiliência da molecada é um ponto legal de conversar, porque não é fácil empreender no Brasil, né? Então, tem que, de fato, ter um estômago de aço aí e poder
e fase a fase. Então, o dinheiro do investidor brasileiro é muito difícil, ele é um dinheiro suado para o brasileiro ganhar, vamos dizer assim, um investidor. E aí, quando ele investe na sua empresa, é importante você ter responsabilidade e gastar ele com muita parcimônia e desenvolver no teu produto. Uma hora que você, como tiver lucro, você faz o que você quiser, bota a mesa de ping-pong, faz o que você quiser. Sensacional. Até lá tem uma viagem. O cara vem como anjo na primeira e o cara já torra tudo, né, Terry? Em gin tônica na Faria Lima, tomando lá um Negroni. Não dá. Outro dia meu estágio... Eu quero que você complemente. Mas, do Terry, mas dá porrada. Agora não precisa aliviar. Você que é raiz, vai, manda bala. O que você acha? Eu sou extremamente... eu tenho um grau de estoicismo grande. Eu prefiro o cara que, de fato... tem uma ideia que é valiosa, mas o cara tá na garagem dele, do que o contrário. Para mim, luz bonita, mesa bonita, quem tá pagando essa conta é o investidor ou é o cliente. Não tem jeito. Essa luz bonita, esse puta escritório maravilhoso, quem tá pagando a conta não é o cara, é o investidor. Então, o cara que mostra e demonstra valor pro dinheiro que você está colocando, para mim é a coisa mais importante. Ele sabe o valor e o que ele tem que entregar. Óbvio que é bonito você chegar num puta na Faria Lima, lá no Google, não sei onde, mas para mim isso pouco importa. Muita gente olha isso e, na minha opinião, tem pouco valor. Agora, se você vê as ideias que a gente tem na molecada aqui do Bolsa, no INSPER, gente nova, de 18, 19, 20, 21, 22, são coisas boas. E essa molecada que tá vindo, tem muita gente deslumbrada, mas tem muita gente pé no chão. Gente que vem batalhando e consegue bolsa aqui e ali. Então essa turma, ela consegue dar um valor pro dinheiro que muitas vezes a grande massa não consegue. Então, para mim, uma luz bonita, uma mesa brilhando, significa pouco. A gente gosta de valor, e valor não se discute. Paulo, fala a verdade. Assim, deixa eu só complementar o tio Rico aqui. Eu acho que é isso. Pode ir embora. Você vê, assim, eu que olho o empreendedor aí há muito tempo, o nível de empreendedor no Brasil melhorou muito nos últimos 15 anos, né? Então, a molecada hoje, que é formada, esses jovens de 20, 20 e poucos, são muito bons, eles são equivalentes a qualquer um do mundo, né? Então, esse é um ponto relevante. Tem gente muito boa no mercado brasileiro. Tem que explorar. Você não está fazendo igual o Jorge Paulo e está indo lá para Stanford, ou ia para Stanford para pegar uns caras para trabalhar para você, hein, tio? Eu deixo um cara... Eu contei... Humber, eu não sei se você chegou a ouvir uma história. Tem um cara de Stanford que criou... Isso foi uma coisa que aconteceu comigo incrível. O cara criou uma empresa, uma startup, que vende equity dele mesmo. O cara vende equity dele mesmo. Ele falou, olha, eu confio, eu sou formado aqui em Stanford, eu tenho ideias boas. Se você comprar a minha ideia, pagar o meu housing, a minha bolsa de estudo, você vai ter 10% da minha receita pros próximos 20 anos, 30 anos, sei lá. Porra, esse foi o moleque que criou, o cara de 22 anos. Isso é incrível, isso é coisa que não existia antes. Então tem que farejar oportunidade. Tio Rico é que nem jogador de futebol. Você compra ele para ele melhorar teu time. Mas o cara vai lá pagar uma fortuna no Neymar para fazer gol. É igual. É verdade. Se o TR te contar da Rússia, o que ele fazia lá, não vou nem contar aqui, porque Bettini escuta aqui, mas ele tem um negócio que chama comprar na planta, mas a gente vai chegar num dia nesse... Sem comprar na planta, meu. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que puta papo legal, hein, Paulo? Obrigado aí por você compartilhar com a gente. Só que você sabe que o último bloco, eu vou pedir, a gente você falar ainda com a gente rapidamente. Eu quero só a frase da semana, se o tio puder falar, e aí eu quero trocar uma ideia com vocês bem olho no olho, mesmo que a distância aqui nos atrapalhe. Qual que é a frase da semana? Essa frase, o Paulo adora essa frase, eu acho que tem todo sentido e é brasileira. É do Ayrton Senna e ele fala o seguinte, ele fala que ultrapassar 15 carros numa corrida, você só consegue na chuva. Em dia de sol, você não consegue. Então, para quem está desesperado, para quem está começando a empreender, o cara que não está dormindo por conta dessa pandemia, tem que passar por isso, não tem como mudar. Se desse para mudar, estaria feliz da vida, mas não tem como.
Então tem que aproveitar nessa chuva que tá acontecendo, que é aí que você consegue ultrapassar 15 carros. Em dia de sol, você nunca vai conseguir. Nunca. Que é Maravilhoso. lindo, É hein? mesmo. É maravilhoso. isso, cara. Maravilhoso, gente. O que a gente procura aqui, Paulito, junto com o TR, quem escuta a gente, é tirar um pouco da pressão. Antes de acontecer tudo isso, cara, e ter uma válvula de escape, sempre fazer uma puta farra. A puta farra, ela é importantíssima na vida. Eu queria que você compartilhasse, porque nesse momento jamais vamos chamar de cagueta, e sim de amigo. Você pode falar uma puta farra, citar nomes de pessoas, expor esses amigos que você tem numa puta farra que você relembra ou que você tá com saudade de fazer. Pode falar pra gente aqui abertamente. Puta, posso dizer que a gente já fez muita farra nesse mundo de internet, porque é um mundo de aventura, mas de muita desventura também. Agora, tem gente muito engraçada nesse mercado. Você pega, tem o Romero Rodrigues, que era o fundador do Buscapé, adora Sim. uma farra também, se ele estiver ouvindo, vai poder confirmar. Assim, são coisas muito divertidas. Agora... Já botamos investidor dentro de barco na Europa para tentar ganhar dinheiro. Já demos umas de tio rico já. Isso é bom, hein? Alugamos um barco. Não, essa eu quero saber. Um barco de 100 pés. É. Uma vez a gente alugou um barco de 110 pés daquele Richard Branson, encheu de Você é o dono da Virgin. Porra. Não, mas você alugou um barco do Richard Branson, é isso? Ele aluga, né? Ele tem uma visão incrível, porque ele tem ilha, barco e tudo mais, e ele aluga tudo. Não quer nem saber. E aí uma vez a gente alugou o barco dele na Europa, encheu de investidor dentro para conversar com essa turma e vender Brasil lá para essa turma. E é divertidíssimo, porque o cara tá no barco, ele não pode fugir, né? Então você fica 3 dias com o cara, batendo até conseguir captar. Mas divertido. Você sabe que tem uma história engraçada? Paulo, você tem uma história engraçada. Tem um amigo meu, ele faleceu recentemente, e ele falava assim, o melhor lugar para fazer negócio ou é em barco ou é em avião, porque o cara não tem para onde fugir. Você pressiona ele na parede até o cara se posicionar. Eu adoro fazer negócio onde o cara não pode fugir. Puta, que delícia, cara, terminar aqui com essas histórias. E só Richard Branson tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que você não é pago para dar ideia, você é pago para realizá-las. E aqui realizamos esse podcast incrível com o Paulo Humberg, um cara que, tem uma história gigante aí, cara, na tecnologia, na inovação. TR sempre complementando. Obrigado, cara. Olha, vamos combinar e tomar uma. Óbvio, depois dessa pandemia, o Humberg, ele tá convidado a tomar uma Petrus Safra 82 comigo, em Cabo Ferrado. Puta, que prazer, em Cabo Ferrado. Então, eu já aceitei. Já compramos a passagem, viu? Que tá barato. A gente vai em 2023. Um beijo aí pra Obrigado, você. Juque. Obrigado, Humberg. Muito rico, poupa. Ô tio, você vai mandar vinho hoje ou não? Hoje não, tô fora de São Paulo. Semana que vem te mando 2 garrafas de presente. Ele tá me mandando vinho biodinâmico seguinte, agora, Chico, porra. Diga. Antes de acabar, eu quero saber o seguinte. Eu acho que o pessoal de e-commerce tem muito a agradecer a Betina. Eu quero saber se ela tá comprando na internet ou não. Como é que é essa reação? Eu vou te falar, eu tô longe de casa, eu dou um pulo em casa pelo menos 2 vezes por semana. Eu chego lá e falo, escuta, eu mudei pra um galpão, um depósito. Porque eu chego lá... Eu mudei pro depósito e não tô sabendo. Mas é caixa de coisa que tem de roupa que chega não sei da onde. Antes Tá era... morando na Amazon, né? Eu tô morando no galpão da Amazon. Eu falei, pô, o Shoptime comprou minha casa, eu não tô sabendo. Daqui a pouco tá você deitado na minha cama lá que a Shoptime comprou. Outro dia eu achei que tinha um cara do Rappi ou do iFood morando na minha casa, de tanto que ele... É demais. Sensacional. Obrigado. Obrigado, Humberto. Um grande prazer falar com você.